E logo o barco chegou ao seu destino. Este ano, mais do que nunca, nós temos enfrentado grandes tempestades. Acredito que Porto Ferreira, aqui na quarta-feira, foi justamente o dia que o senhor fez contato comigo. Eu vi depois no jornal. Passou uma grande chuva aqui, com ventos fortes e tudo mais. Ontem, sexta-feira, na cidade de São Paulo, uma chuva que nunca foi vista. Eu praticamente morei 16 anos em São Paulo e nunca tinha visto uma estação de metrô ser inundada da forma que foi, igual foi na sexta-feira. O fato é que as grandes tempestades têm trazido preocupação para as pessoas, têm trazido medo. Quando elas começam, o que mais queremos é que elas passem logo. Mas parece que aqueles segundos, aqueles minutos, tornam-se horas, porque a tempestade parece ficar cada vez mais forte, e o rastro de destruição cada vez maior. E isso nos traz medo, nos traz inquietação. Mas podemos fazer esse comparativo, esse paralelo com a nossa vida também, porque enfrentamos situações que podemos considerá-las como momentos de tempestades. São problemas familiares, são problemas na área de saúde, pessoais, na área de trabalho, enfim, podem ser problemas diversos que se comparam com grandes tempestades que vêm e trazem grande destruição. E ficamos naquela torcida para que passe logo, para que ela termine logo, para que voltemos a ver o céu azul novamente. São as tempestades da vida. E nós estamos diante de um texto que nos fala justamente sobre um momento deste, onde os discípulos estão fazendo a travessia do mar Tiberíades ali, e eles são pegos de surpresa por um momento de grande tempestade. Jesus não estava com eles. E o fato é que eles passam um bom tempo ali lutando contra as ondas que nós vimos ali, ondas fortes, ventos que jogavam o barco para lá e para cá, relâmpagos. Parecia com certeza uma eternidade na vida deles. Mas nós vemos que a partir do momento que Jesus faz-se presente junto àqueles discípulos, aquele tempo de preocupação, aquele tempo de tempestade, aquele tempo de medo, de ansiedade, ele cessa. E é interessante olharmos para este texto justamente sobre esta ótica de que Jesus é a calma em meio às tempestades. Para que possamos compreender este texto, é necessário que antes entendamos um pouco do seu contexto, como é que os discípulos chegaram até aqui. Quando nós olhamos para o Evangelho que João registrou, nós temos João com dois objetivos. João, ele quer mostrar, por meio dos seus escritos, que Jesus é Deus. Ele quer que todas as pessoas que tenham contato com aquilo que ele escreveu, saibam que Jesus é Deus e que Ele é o Salvador. E é interessante que ele tem duas formas de fazer isso. Primeiramente, para que João ensine-nos que Jesus é Deus, ele atribui qualidades de Deus a Jesus. João, ele dá características de Deus a Jesus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando Deus está chamando Moisés por meio da sarça ardente, Moisés tem uma preocupação no seu coração. Ele faz uma pergunta para Deus: mas quando as pessoas me perguntarem quem é que me enviou, o que eu digo? Deus volta-se para Moisés e diz para ele: você diz que o grande eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. E no Evangelho de João, para mostrar que Jesus é Deus, você vê Jesus fazendo 7 declarações, afirmando: eu sou. Jesus diz: eu sou o pão da
eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus, 7 vezes no Evangelho, ele usa a expressão que Deus usou no Antigo Testamento, eu sou. Justamente para que as pessoas saibam que não é somente um homem que está ali, mas que é o próprio Deus quem está ali. Mas uma outra forma que João tem de mostrar que Jesus é Deus, é por meio do seu poder. No Evangelho de João você não se encontrará com a palavra milagre, mas você se encontrará com a palavra sinais, que Jesus fez sinais. E ele relata ali 7 sinais, ou seja, 7 milagres que Jesus fez, justamente porque essa expressão sinais, João não quer que a pessoa fique com a atenção voltada somente para aquilo que Jesus fez. Ou seja, quando Jesus transforma a água em vinho, ele não quer que as pessoas fiquem olhando somente para a água transformando em vinho, mas João quer que as pessoas olhem para quem transformou a água em vinho. Quando Jesus cura um paralítico que há 38 anos estava à beira de um poço em Betesda, esperando por uma água que se movesse e ele pudesse ir para lá para ser curado. João não quer que as pessoas entendam somente que aquele paralítico foi curado depois de 38 anos, mas ele quer que as pessoas entendam quem é que curou aquele paralítico depois de 38 anos. Quando João relata que Jesus cura à distância o filho do oficial de um rei, ele não quer que as pessoas entendam que o filho do oficial do rei foi curado por Jesus à distância, que ele ficou bom, não. João quer que as pessoas entendam quem é que foi capaz de curar o filho do oficial do rei à distância. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, dando alimento para mais de 20 mil pessoas e fazendo com que se sobrassem 12 cestos, João não quer que você olhe somente para a quantidade de comida que foi multiplicada, mas ele quer que você olhe para aquele que foi capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes. E depois dessa multiplicação, é exatamente o texto que vem logo na sequência. Por quê? Porque as pessoas, quando olharam para Jesus e viram que ele foi capaz de dar comida em fartura para eles, no momento em que eles estavam vivendo uma recessão econômica por conta do Império Romano, onde eles estavam passando necessidades, de repente aparece alguém que dá comida à vontade para eles, eles se despertam e falam: é esse que deve ser o nosso rei, é esse que deve ser o nosso representante aqui nessa terra, para confrontar o imperador de Roma. Eles queriam simplesmente um governante, um homem. E Jesus, percebendo esta intenção, ele se retira com os seus discípulos para orar. E é exatamente neste momento que ele se retira, ele diz para os seus discípulos pegarem o barco e ir até Cafarnaum, que ele se encontraria com eles lá, porque Jesus ainda ficaria em terra orando um pouco. Mas é neste momento que os discípulos sobem ao barco e vão rumo a Cafarnaum para esperar Jesus, que eles são assolados por essa tempestade. E é exatamente aqui dentro desse contexto todo que nós somos convidados a pensarmos sobre aquele que é capaz de trazer paz em meio às tempestades. E em meio então a este texto, eu gostaria de tirar com vocês aqui algumas lições preciosas para a nossa vida.